Estou enxergando aí? Só dar um ok. Sim, dá pra ver. Então, deixa eu pegar o exercício aqui. Então, considere o movimento de uma partícula de massa unitária de acordo com as equações de movimento abaixo. Então, a gente tem a letra A aqui, x2 pontos, mais 2x ponto, mais kx, igual a 0. E pergunta qual que é o valor de K para que o movimento seja harmônico crítico. Então, a gente quer saber o valor de K para ele ser o movimento harmônico crítico. Tá? E que mais? Bom, vamos fazer essa parte primeiro, depois ele vai dar as condições iniciais e para a gente calcular o x de t, né? Bom, então, o movimento crítico, né? É aquele que as raízes, né? As raízes da equação diferencial, né? As raízes Q, elas são iguais, né? Então, a gente tem duas raízes, né? Porque vai dar uma equação, um polinômio de segunda ordem, mas os Q são todos iguais, né? Então, vamos, em vez de ir direto para a equação, vamos só fazer assim desde o início, tá? Então, o x de t, então a gente vai sugerir uma solução para essa equação, a gente vai sugerir uma amplitude A vezes E elevado a um valor Q, que a gente vai ter que achar, vezes o tempo T. Tá? Então, assim, a gente escolhe essa solução para essa equação diferencial, porque essa solução, dependendo do Q, ele pode dar simplesmente um decaimento exponencial, né? Por exemplo, tá? Ou então, se o Q aqui for o imaginário, né, ele vai permitir, então, ter um sistema oscilatório, né? Que é elevado a I, T, né, alguma função vezes T, isso aqui pode ser separado como cosseno de T mais I seno de T, né? Então, é uma solução que é uma solução do tipo oscilatório, né? Então tá, então agora a gente vai pegar essa solução, substituir aqui na equação diferencial. Então, para substituir, então, derivada primeira, então, desce o Q aqui, aí a derivada de exponencial é a próxima exponencial, né? Então, vai ficar A elevado a QT, e a derivada segunda, então, deriva isso de novo, desce o Q de novo, dá Q ao quadrado, A elevado a QT. Né? Então, tá, agora, então, a gente pega a derivada segunda, a derivada primeira e o x de t e substitui aqui. Então, vai dar Q ao quadrado, tá? Mais, eu vou colocar em evidência o A elevado a QT, que vai estar multiplicando todo mundo aqui. Tá? Então, Q ao quadrado mais x ponto Q, né? Mais K, que é o que a gente quer descobrir, vezes A elevado a Q. A elevado a QT. Igual a zero. Né? Então, aqui então, a gente fica com isso aqui, né? A gente está falando que essa solução tem que ser diferente de zero, né? Então, esse parênteses tem que ser igual a zero. Então, Q ao quadrado mais Q mais K é igual a zero. Então, aí a gente tem a equação de segundo grau. Então, a gente vai ter que o valor de Q, né? Vai ser menos esse valor aqui,
colocando C aqui, né? Aqui já tem os valores. Ah, gente, eu esqueci aqui do 2, né? Tem um 2 aqui. Desse 2 aqui, esqueci. Então, aqui, mais 2 aqui. Então, aqui a gente tem menos 2. Então, as soluções mais ou menos raiz de... vai ser 4, que esse aqui é o quadrado, né? Menos 4 vezes esse. Então, a massa é 1, então é 4 vezes K. Isso aqui dividido por 2 vezes a massa, aqui é igual a 2. Né? Então, para o oscilador harmônico crítico, né? Como a gente só tem uma raiz, então o valor dessa raiz quadrada tem que dar zero, né? O valor de delta aqui tem que dar zero. Tá? Porque aí eu vou ter uma raiz só, né? Não vou ter uma raiz menos 2 mais uma coisa, nem menos 2 menos outra coisa, né? Eu vou ter uma raiz só. Então, o que a gente tem que ter? Que K, para ser crítico, né? K tem que ser igual a 1. A gente tem um movimento crítico. Tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Até esse ponto? Não. Então tá. Então, se K é igual a 1, né? Então, aí a raiz da equação, a raiz vai ser sempre Q, vai ser igual a menos 1. Tá? E não vai, e vai ser a única raiz. A raiz aqui. Tá? Bom, aí nesse caso de uma única raiz, a solução, se eu fizesse só a solução, vou chamar um x' aqui, a solução que fosse um A elevado a menos t, né, substituindo q igual a menos 1, essa aqui não é a solução mais geral dessa equação diferencial. Tá? Quando a gente encontra uma equação diferencial de segunda ordem, cuja a gente só tem uma única raiz, tá? Aí essa solução aqui não vai ser a solução mais geral, existe uma solução mais geral que a gente precisa achar, né? Que aí tem métodos para achar essas outras soluções, aí um deles é aquele método de redução de ordem, que eu acho que eu até coloquei na explicação lá no vídeo, tá? Mas especificamente para esse tipo de equação diferencial aqui, a solução mais geral vai ser um x de t, tá? Que aí ela vai ser assim, um A vezes t, mais uma outra constante b, vezes e elevado a qt. Tá? Que no caso, né, vai ser at mais b, o nosso q igual a menos 1, né? E elevado a menos t. Tá? Aí agora essa solução aqui realmente é uma solução mais geral do que essa aqui, tá? Para a equação diferencial. Né? Então, só lembrando, essa solução ela é solução para essa equação diferencial, só que não é a mais geral possível. Tá? Então, essa aqui que, no caso, é mais geral. Né? Aí, por exemplo, quando o amortecimento de superamortecimento, né? Que aí nós temos duas raízes, por exemplo. Tem o valor de Q1 e Q2. Tá? Aí a solução mais geral é a soma, né, do A elevado a QT com uma raiz, mais um A elevado a QT com a outra raiz. Tá? Que aí é a solução mais geral do problema. Tá? Para o crítico, essa aqui é a solução mais geral. Essa aqui. Tá? Então tá. Agora que a gente tem esse x de t, a gente tem que colocar as condições iniciais do problema para poder achar quem que é o valor de A e B aí dessa equação, né? Deixa eu olhar aqui. X de 0 é igual a 2.
x de 0 é igual a 2, e a outra é a velocidade inicial, x ponto de 0 é igual a 1. Deixa eu só conferir se eu escrevi certo aqui. Não, é menos Na 4. letra B, né, professor? É menos 4. Pessoal, é claro para vocês o que é essas condições iniciais aqui? O que significa isso aqui? Isso aqui, o x de 0, né? Em t igual a 0 é onde que você soltou o oscilador, né? Então, você puxou a mola até uma amplitude igual a 2, né? Sei lá, 2 metros, 2 centímetros, que for, 2, e solta, tá? E aqui é a velocidade inicial. Em t igual a 0, tá? Em vez de soltar ela do repouso, você deu uma certa velocidade para ela, tá? No caso aqui, menos 4. Tá? Então tá. Então, para o x de t, a gente tem duas variáveis, né? Que a gente não sabe ainda, que é o valor de A e o valor de B. Tá? E aqui eu tenho duas condições iniciais, né? Então, tem duas variáveis aqui e duas equações aqui, que aí a gente consegue determinar A e B. Tá? Então tá. Então, vamos aplicar essa condição x de 0 igual a 2 aqui. Então, substituindo o tempo t igual a 0, né, então a gente vai ter que... Vai ficar AV0, que é 0. Vai ficar B elevado a 0, né? Isso aqui tem que ser igual a 2. E elevado a 0 é 1, então quer dizer que B é igual a 2. Tá? Bom, agora a gente tem essa outra condição inicial. Para essa aqui, eu preciso calcular primeiro qual que é a velocidade, né? Em função do tempo. Então, aqui eu tenho a posição em função do tempo. Então, tem que derivar isso aqui uma vez. Então, aqui eu tenho um produto de duas funções do tempo, né? Então, vai ficar a derivada desse, vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Então, a derivada no tempo aqui do AT mais B é igual a A vezes essa outra função, elevada a menos T, mais essa função vezes a derivada desse aqui. Então, que vai dar menos 1 elevado a menos T. Tá? Então, está aqui a velocidade, então a gente pode agora aplicar a condição inicial, né, no tempo t igual a 0. Então, aqui vai ficar A, aqui vai ficar E elevado a 0, né? Mais, aqui vai ficar AV0, que é 0, vai ficar B. Aqui tem um menos 1 aqui. Menos B elevado a 0. Tá? Então, quer dizer, aqui ficou que A menos B, né, é igual a menos 4. Agora, aqui a gente determinou B, né? B igual a B igual a 2, né? Então, vai ficar A. Então, aqui vai ficar menos 4 quando passar o B para cá. Então, vai ficar mais 2 aqui. Então, A igual a menos 2. Então, aqui a gente vai ter que x de t vai ficar B igual a 2. Aqui ficou menos 2t elevado a menos t. E aqui é a solução, então, para essa equação diferencial aqui.
Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A gente está dando muito barulho aí, tem uma obra no vizinho aqui que está fazendo uma barulheira aqui, pelo menos para mim. Não sei se vocês estão... Se está atrapalhando ou não. Está atrapalhando aí, gente? Ou está dando para me escutar? Tá dando pra escutar ainda. Dá pra escutar a obra, mas dá pra escutar. Tá, beleza. Então tá. Tiveram alguma dúvida aí nessa solução, gente? Algum passo que quer que vá com mais calma ou repita alguma parte? O momento tá tranquilo. Bom. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem. Vamos ver se tem algum outro diferente aqui. Bom, o oscilador harmônico forçado, vocês vão ver, eu passei só um exercício mesmo, tá? No tutorial vai ter coisas mais conceituais, tá? Eu passei só esse exercício, na apostila tem algum, tem muitos também, não tem alguns, mas quase que todo exercício é meio que só substituir valor, então não achei muita graça, não, tá? Fiquem mais presos assim na dedução né, nos vídeos lá que eu fiz para o oscilador harmônico forçado, para as deduções da solução mesmo, né? E a física mesmo do fenômeno de ressonância, né? Que se você colocar força externa, então, para que tem uma frequência muito próxima, né? Ou igual mesmo a frequência de oscilação do oscilador, tá? Que a amplitude vai aumentar muito, né? Que esse seria o fenômeno de ressonância. E assim, tem muitas coisas, assim, desde o dia a dia até em aplicações mesmo, que usa, né, esse fenômeno de ressonância. Tá? Então é importante vocês verem essas coisas. Tá? Tá, lá do oscilador harmônico forçado, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida também na parte de alguma dedução lá daquelas equações, tem uma parte que a gente faz algumas aproximações quando o atrito não é muito forte, tá? Que é para conseguir fazer a conta. Se vocês tiverem dúvida em alguma dessas coisas também, pode perguntar agora ou então pergunta depois, tá? Que pode ser que não tenha ficado muito claro lá. Deixa eu tirar aqui. Bom, vocês queriam perguntar mais alguma coisa, gente? Porque eu acho que aqui tem que ser mais para a gente discutir, conversar e ver o que vocês estão em dúvida, assim, no exercício e tal. Eu não quero ficar saindo fazendo todos os exercícios, não. Porque eu quero que vocês tentem fazer e ver onde que está a dúvida e aí a gente tira as dúvidas. Agora, assim, se não tiver dúvida, aí tá tranquilo.
E aí, a gente quer ver mais alguma coisa? Tá muito tranquilo essa parte do oscilador? Se tiver, pode falar, gente. Tá tranquilo, beleza. Aí a gente... Tipo, eu acho que tá tranquilo, porque os vídeos tá bem explicadinho, sabe? Tipo, bem parte a Tá, parte mesmo. Eu tá. tô só com, não é nenhuma dúvida, né? Mas receoso de como que vai ser o tutorial. Você pode só explicar mais assim, tipo, qual que é o processo? Não, são 5 questões. E aí, assim, tem algumas que tem mais letras, tem uma que tem algum que não tem letra nenhuma, tá? Mas aí vocês vão, então, assim, vocês vão responder as questões numa folha de papel mesmo. E, e é isso, assim, não tem nada demais, não. É só são perguntas mesmo sobre o oscilador harmônico forçado e o simples e o amortecido, tá? Então, aí são diferentes perguntas, assim, e são coisas mais conceituais, assim, por exemplo, tem um que pede para desenhar, por exemplo, as forças, tá? Então, assim, um sistema massa-mola em diferentes posições, assim, na amplitude máxima, quando ele passa em x igual a zero, qual que é a aceleração nesses pontos, qual que são as forças nesse ponto, coisas assim, tá? Nada muito, Tipo, qual que muito seria a diferente. diferença para os exercícios normais? Só porque é mais conceitual. Você vai ver que as perguntas são mais conceituais, assim, e menos de fazer conta, Ah, perfeito, então, professor. tá? Muito obrigado. Por exemplo, não vai ter a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido para você resolver, tá? Sim, sim. Coisa desse tipo. Leandro, Pode falar. eu queria perguntar só dessa questão da correção dos exercícios, que eu não achei mesmo. Tá. Pois é, eu também eu achei que era só eu corrigir lá e saía processo. Então eu vou procurar saber como é que isso é feito, porque eu nunca tinha usado essa ferramenta no Moodle, tá? Até assim, para mim o que aparece é o seguinte: aparece o PDF que você enviou, tá? O arquivo que você enviou. E eu posso usar uma canetinha, assim, tem uma canetinha lá que eu posso usar e circular onde que você errou. Então, se está certo, eu só dou um OK, só dou um visto. E tem um campo lá que eu posso preencher como um texto, né, de feedback. E aí eu coloco a nota e salvo. Ao fazer isso, eu pensei que vocês já recebiam isso de volta e você conseguia até abrir o PDF de volta, ver onde que eu marquei, ler esse feedback, mas pelo visto parece que não. Então eu vou saber como é que faz para vocês verem isso. Ah, tá joia. Talvez alguma besteira minha, eu só preciso de fechar lá alguma coisa e mandar enviar relatório, alguma coisa assim, eu tenho que olhar lá. Beleza. Aí eu olho isso e falo com vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Querem tirar mais alguma dúvida? Bom, então tá. Sempre essas aulas síncronas é vocês que mandam, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando. Senão, aí a gente... não quero ficar fazendo exercício aqui, sendo que ou vocês já fizeram o exercício, não tem dúvida nenhuma, ou não chegaram a fazer o exercício ainda. Eu prefiro que vocês cheguem com dúvida, tá? Bom, mas é isso. A gente pode finalizar aqui, então, a reunião, ou... Por mim, sim, eu já perguntei a dúvida que eu tinha. Então, Tá, tranquilo.
Então tá, gente. Então eu vou finalizar aqui. Bom, eu estou disponível aí, né? Então vocês podem me mandar ou no fórum ou mesmo no chat aí. Tá bom? Tá ok, então. Então tá. Então, boa semana para vocês. Aí a gente. Bom, e o tutorial, hein? O tutorial ficou para terça-feira, 1h da tarde. E a lista de exercícios que era para terça-feira que vem ficou para próxima quinta, né? Daqui a uma semana. Que são os exercícios do oscilador harmônico simples, amortecido e o forçado, tá? Eu vou deixar esses avisos todos lá no Moodle. Então tá, gente. Então, vou despedir de vocês. Um abraço. Até boa semana Obrigado, aí. professor. Obrigado, professor. Um abraço. Abraço.